Boa noite, meus amados irmãos. Cumprimento meus irmãos com a grande e gloriosa paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos trazer um tema que é sobre os falsos profetas, pastores e líderes. Amém, irmãos? E eu quero que vocês, meus irmãos, prestem atenção na palavra, não em mim, em nada. É para mim que eu diminua e ele cresça, que nós diminuamos e ele cresça. Mas eu quero que vocês vejam o conteúdo bíblico depois, porque, como eu disse da outra vez, é meu genro que me auxilia, e nós temos muito acessórios, essas coisas, que não é para isso que nós estamos fazendo essa mensagem, não é para fazer show nem nada, é para vocês depois, cada um ir buscar e conceituar dentro da sua própria palavra. Amém, irmãos? Então nós vamos começar com a edição de Falsos Pastores, irmãos, buscando um livro de Jeremias. Nós vamos nos capítulos de Jeremias, capítulo 23, versículos do primeiro, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15 e 16, irmãos. Depois vocês, por favor, encarecidamente, em nome de Jesus Cristo, abram e leiam o capítulo todo, 23, 24 e assim por diante. Amém? Que eu não tenho tempo, irmãos. Amém? Amém, meus irmãos? Eu vou ler numa tradução NVI bem mais simples. Amém? Então a palavra do Senhor diz assim: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Diz o Senhor, portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho, e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. E eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei, por onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. 4. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Irmãos, versículo 12. Amém, meus irmãos? Versículo 12. Por isso, o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para as quais serão banidos e nelas cairão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, declara o Senhor. Versículo 13. Entre os profetas de Samaria vi algo repugnante. Eles profetizaram por Baal. Preste atenção, meus irmãos, no 13. Entre os profetas de Samaria vi algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, o meu povo. Versículo 14. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma. O povo de Jerusalém é como Gomorra. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda esta terra. Assim diz o Senhor dos exércitos: não ouça o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vamos repetir, irmãos? Rápido, por favor. Para vocês entenderem. Assim diz o Senhor, versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouça o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças e falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Irmãos, aqui o profeta Jeremias, Deus falando
ao povo, através do profeta Jeremias, já está dizendo que muitos desses profetas de antes, como os de agora, trazendo para o nosso tempo, irmãos, estavam profetizando por Baal. Por Baal, irmãos, Baal, demônio antigo, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado e pedir discernimento para Deus dessas profecias. Meus irmãos, escutem só o que eu estou falando para vocês, não sou eu. Abram a Bíblia, buscam na palavra do Senhor toda e qualquer dúvida que você tiver no coração de vocês. Ouça o que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo ensinou a nós. Viu, irmãos? Então a gente tem que tomar cuidado com essas profecias para não se encher de vãs esperanças, irmãos, para que nós não se desanime e se esfrie na fé por causa desses caras, desses falsos profetas, desses falsos pastores, líderes que mentem, enchendo os corações de vocês de soberba e arrogância. E Jesus não está dizendo nada disso para nós. Não está vindo do trono, não está vindo do nosso Senhor Deus, do Todo-Poderoso, do nosso Salvador. Não está vindo. E essas coisas, às vezes, irmãos, não estou dizendo que são todos os pastores, todas as profecias e todos os líderes. Às vezes, eles nos enchem de falsa esperança e nós vamos desanimar na nossa caminhada por falsas esperanças e mentiras, irmãos. Para eles se engrandecerem, para eles se acharem os santos. Porque, irmãos, vejam só, depois do sacrifício da cruz, não tem mais ungido do Senhor. Não é um ou outro. Jesus Cristo morreu por todos os gentios, por todos os pecadores, por todos. Ele veio para resgatar todos que queiram estar na sua presença. Amém, meus irmãos? Então todos nós hoje somos ungidos, não com olhinho, porque isso não existe mais. Nós hoje somos ungidos por Jesus Cristo, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos tomar muito cuidado com essas profecias, com essas falações desses caras, com essas mentiras inventadas. Eles sabem, irmãos, eles manipulam a cabeça da pessoa de tal forma que eles conseguem ter uma visão ampla do que é humano, da carne, manifestações carnais. Então eles trazem e fazem por métodos carnais para pessoas carnais, irmãos. Então nós temos que buscar espiritualidade na presença do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso pastor. Ele é o pastor dos pastores. Amém, meus irmãos? Então nós não temos que seguir ninguém, nós temos que seguir a Cristo, o que Cristo nos revela, o que Cristo manda nós fazer. Amém, irmãos? E como eu já disse, não são todos e nem para todos. Amém, irmãos? Amém? Vamos deixar bem claro. Isso não é julgamento. Eu não posso julgar ninguém. Eu não condeno ninguém. Agora, o falso ensino, as falsas doutrinas, as falsas profecias, nós temos que julgar pela palavra do Senhor. Se a gente abrir as cartas de Coríntios e de Timóteo, nós vamos ver isso. Amém, irmãos? A pessoa não temeis o que mata a carne. O homem mata a minha carne. E sim temeis o que manda a nossa alma para o inferno. O único que pode mandar para o céu e para o inferno é Deus, é Jesus Cristo, nós não. Amém, irmãos? Então vamos lá, irmãos. Nós temos outros versículos para nós buscar dentro da palavra do nosso Senhor, né, meus irmãos? Então a gente vamos lá em Miqueias capítulo 3. Então nós vamos ler os versículos 1, 2, 3 e 4, 11 e 12. Amém, irmãos? Para mim dar uma adiantada, tá bom? Em nome de Jesus. Então vamos lá, meus irmãos. Miqueias capítulo 3, versículos 1, 2, 3, 4, 11 e 12. Repreensão aos líderes e aos profetas. Então eu disse: ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês desviaram conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam seus ossos e os cortam como se fossem carne para a panela. Versículo 4. Um dia clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá naquele tempo, e Ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Amém, irmãos? Agora vamos no 11 e no 12. Seus líderes julgam por suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata.
e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Versículo 12: por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. Meus irmãos, então aqui nós vamos falar novamente, tocar no mesmo assunto. Jeremias, bem, Miqueias, Amós, Malaquias. Então, irmãos, é muito forte. Eu não quero nem falar em Ezequiel 8, irmãos, porque se nós for ler Ezequiel 8, eu peço para vocês, para que depois vocês leiam Ezequiel 8, vocês vão se assustar. Amém, irmãos? Porque é Antigo Testamento, e eles estão colados no Antigo Testamento, e vivendo, pegando pedaços do Antigo Testamento para satisfazer a vontade deles. Amém? Então, irmãos, a gente temos muitos falsos profetas, pastores e líderes, mas que estão escondidos, vamos dizer assim, porque nós temos na mídia, os da mídia conhecida, Ageno Duque, Valdomiro Santiago, Edir Macedo, R.R. Soares, Marcos Feliciano, Abílio Santana, Silas Malafaia. Esses todos mundo conhece, fala, são jogados na mídia 24 horas. Todo mundo sabe, é só ligar a televisão que vocês vão ver, e se puxar no YouTube, vocês vão ver um monte de reportagens sobre esses caras, sobre essa pregação estupenda desses caras que é até sem noção, irmãos. Mas eu não vou entrar nesse tempo porque eu não consigo falar. Eu só falo pra vocês no YouTube que vocês vão achar pregações desses caras um tanto meio que absurdo. Mas aqui no nosso setor, na nossa localidade, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós temos adeptos dele, que são esses falsos ensinos, essas falsas doutrinas, esses falsos milagres, essas falsas curas, essas falsas profecias. Nós temos aqui com o nosso, está fazendo nós padecer como foi feito antigamente, porque isso já vem de séculos e séculos e séculos, e Jesus já tinha falado da apostasia da igreja, né, meus irmãos? Então, mas nós temos seus adeptos nos nossos púlpitos, isso é nos nossos púlpitos, que estão nos nossos púlpitos e na nossa vida, e nos levando a enganos e mentiras, homens que não têm nada com Deus, irmãos, e sim com seus próprios deleites, em busca de poder. Eles fazem de tudo para não perder a posição, irmãos. É uma briga por posição, cargos. Eles não estão interessados em doutrina, em palavra, em cuidar, em guiar um rebanho ao único Salvador, ao único que vai nos levar a Deus, ao único que morreu na cruz por nós e derramou o seu sangue, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o cabeça da igreja, não o homem. As nossas igrejas, as nossas denominações tem que parecer com Cristo, não com o seu pastor, não com o seu líder. Tem que parecer com Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E hoje, o que eles estão querendo implantar? A imagem deles nas denominações. Nós temos que pregar a imagem e semelhança de Cristo, irmãos. Nós temos que refletir a imagem de Cristo. E essas denominações, eles querem pôr a imagem deles conforme eles querem, conforme os deleites deles, as vontades deles. Entendeu? Se houver alguém entre a sua própria liderança, entre o próprio culto, se sobreopor às suas vontades, aí já é levantada uma demanda contra essa pessoa. Ou você concorda ou não concorda. Se você não concordar, você está fora. E eles usam quem comigo muito não ajunta, espalha, né? Então é uma situação meio estranha, porque se você anda com erro, você é conivente com erro. Então, irmãos, nós temos que prestar muita atenção. Ou a gente vai andar com Cristo, ou a gente vai andar com o homem. Ou a gente obedece a Deus, ou a gente obedece ao homem, a doutrinas de homem. Não, irmãos, e nós temos que obedecer a palavra do Senhor Deus, de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, eles inventam umas mentiras. Uma vez eu fui conversar com um, ele falou que era um sacerdote, que eu tinha que ter maneiras para falar, porque eu ia falar com um sacerdote. Irmãos, deixa eu te falar. Não existe mais sacerdotes. Hebreus 7,12. E mudando o sacerdote, assim se muda a lei. Então não existe mais sacerdote. Não existe mais que o Deus está ouvindo a oração do seu pastor e não está ouvindo a sua. Que Deus recebe o jejum, toda essa coisa só de uma pessoa, irmãos. Não.
se você tem que ter uma vida com Cristo, uma vida com Deus, se você orar, Deus vai te ouvir. Se você orar, Deus vai te escutar, vai te mandar a providência que você está pedindo, desde quando seja a vontade dele e não a nossa. Nós temos que entender que o Evangelho não é para fazer a nossa vontade, sim a vontade de Deus em nossas vidas. Nós estamos na terra com um propósito, a adorar a Deus, a pregar o Evangelho para salvar almas. Tirar almas do inferno, não para ficar rico. O Evangelho foi para salvação, não para ficar ricão, irmãos. Vocês estão entendendo, irmãos? Temos que prestar atenção, o Evangelho é para dar salvação, vida eterna com Deus. Porque se fosse assim, o apóstolo Paulo teria sido odiado por Deus. Porque o que aquele homem sofreu, ele não teria sido homem de Deus. Então ele, depois de Jesus Cristo, o maior doutrinador missionário da Bíblia, o apóstolo Paulo. E olha o que aquele homem sofreu. Amém, meus irmãos? Vamos prestar muita atenção como nós temos que andarmos e como que a gente tem que viver na presença de Deus. Amém, irmãos? Porque depois aqui nós vamos fazer, vamos inverter, vai ser para nossa membrazia, tá, irmãos? Então calma aí, tá bom? Primeiro é tudo para alerta, irmão, tudo para despertamento, porque ó, os dias estão próximos, irmão. A terra está só exalando a dor, irmãos. A terra está tendo as primeiras contrações. E a volta do Filho do Homem está perto. Amém, meus irmãos? Amém? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Por que nós viemos para Cristo? O que nós viemos fazer na presença de Deus? O que nós queremos? Riqueza? Nós temos que ter isso, irmão. E não ir na conversa desses homens, irmão. Eles são mentirosos. Eles são adúlteros perante ao Senhor. Eles pregam Deus e vivem outra coisa, irmãos. Eles pregam Deus atrás de Jesus Cristo. Porque o Jesus Cristo que eles fabricaram não é o da Bíblia. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, nós vamos pensar de uma forma assim, que eu vou pôr para vocês, para ver se vocês... para nós entendermos mais a situação. Quando nós abrimos a Bíblia, irmão, e distorcemos o capítulo e o versículo que era para levar para vocês uma mensagem de Deus, que eu mexo nela, para mexer com a sua mente, para pôr você como um espetáculo, para colocar os ouvintes numa situação confortável, numa situação amigável, começar a encher os ouvintes de fermento, irmãos, está errado, tem alguma coisa de errado com essa mensagem. Então, irmãos, se eles distorcem a palavra, mente para vocês, se eles mentem, distorcem, mudam o Evangelho para agradar vocês, para me agradar, porque do jeito que corta aí, irmão, corta aqui, tá bom? Não esquenta não, viu? Corta para todos os lados. Jesus, Deus é poderoso, é juízo, justo e juiz. Amém? Então quer dizer que, irmão, se eles mentem, irmãos, se eles mentem, distorcem a palavra, mente, engana, quem é o pai da mentira? É o diabo, todo mundo sabe, está na palavra. O pai da mentira é o diabo. E se eu minto, eu sou o quê, irmão? Mentiroso. Eu sou filho de quem? Do diabo. Então, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós temos que tomar muito cuidado, porque esses caras podem só estar um pouco transfigurado ainda. Eles podem ser quase demônios mesmo, mentirosos. Eles estão ainda um pouquinho transfigurados, tome cuidado, viu? Eles estão um pouquinho transfigurados ainda. Mas são demônios pregando através de bodes, de lobos. Lobos devoradores, irmãos. Amém, irmãos? São lobos devoradores. Temos que tomar muito cuidado, irmãos. Tá? Temos que tomar muito cuidado mesmo. São quase demônios mesmo, mas ainda estão um pouquinho transfigurados. Tá? Porque quando Judas traiu Jesus, ele não estava torcendo o zóio e babando, não, e torcendo os braços para trás, não. Estava cheio de demônio e traiu Jesus andando normal. Ninguém viu ele mudando voz, virando o zóio, babando, torcendo a mão para trás. Ele foi lá e entregou Jesus por 30 moedas de prata. Amém, irmãos? Temos que tomar muito cuidado. Amém? Irmãos, e uma mania que a gente tem que tirar do nosso meio é achar que a nossa oração é mais, que a oração do pastor, do líder, do cantor, do não sei de quem, é melhor, mais, Deus vai ouvir mais a deles do que a sua. Primeiramente, o coração tem que estar quebrantado. Deus só não vai ouvir sua oração, irmão, se você estiver em pecado. E depois que você confessar seus pecados a Jesus, pedir perdão, a sua oração sobe. Porque você pediu perdão e Ele te perdoou, irmão. Toma consciência disso, meus irmãos. Para com esse negócio.
de ser dependente do homem, seja dependente só de Jesus Cristo. É o que Ele quer, irmãos, que é um coração quebrantado na presença dEle. Ele quer que a gente o ame por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Ame a Jesus, irmãos. Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer naquela cruz do Calvário. Quanta chibatada nosso Jesus levou. Foi esmiuçado, furado. Oh, meus irmãos, pregado. Se fez maldito, recebeu toda a ira de Deus sobre Ele, para nos salvar da condenação eterna. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, nós temos que ter uma situação que só Jesus, pelo sangue derramado na cruz dele, nos deu a salvação. Amém? Só Jesus pode nos salvar. Só Jesus leva nossas orações até o céu. Só Ele é o nosso advogado. Amém, meus irmãos? E esses homens, irmãos, eles são, não todos, como eu já disse, não são todos e nem todas as denominações, mas a maioria deles são corruptos, interesseiros, homens que não querem levantar de manhã e trabalhar como gente normal, para viver na exploração da fé das pessoas. Desperta, porque ficar falando repleplé e ficar falando decanta, labaça, calabassuba, repleplé, chorando, isso não quer dizer que ele é mais homem de Deus do que você, irmão. Você só não é homem de Deus se você não estiver andando conforme os mandamentos de Deus. E Deus sabe de todas as nossas fraquezas, como os das suas Ele sabe da minha também, irmãos. Nós temos nossa guerra todos os dias, todo dia nós matamos um leão, todo dia, irmãos. E se nós não matar esse leão hoje, amanhã são 2. Então temos que matar ele hoje para ter um só para amanhã. E a nossa guerra é contínua. Na terra tereis aflições. O inimigo de nossas almas quer nos destruir e nos tragar todos os dias a nossa alma, nos tirar da presença do Pai Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, eles estão distorcendo as Escrituras para agradar as pessoas. E não estão pregando Jesus, o Filho de Deus. Eles não estão pregando. Eles querem ser os intocáveis, os poderosíssimos, como se eles fossem soberanos. Eles não são soberanos, irmão. Soberano é só Jesus. É Jesus que tem que refletir em cima do púlpito. É Jesus que tem que refletir na igreja. É o poder do Espírito Santo, porque é muita bagunça, muito pula-pula, bateria, muito som, gritaria, mas não tem Espírito Santo, irmão. Porque eles estão pregando outro Jesus, eles estão pregando a Ele mesmo, a eles mesmos. Eles querem fazer a vontade deles e não a do Pai Todo-Poderoso. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, ouçam, irmãos. Ouçam o que o Senhor diz para nós. Preste muita atenção, porque o Filho de Deus, Ele já morreu naquela cruz por nós. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, eu peço a vocês. Ele tem misericórdia, Ele nos ama, Ele quer nós na presença dEle, meus irmãos. Amém? É isso que Ele quer, irmãos. Então, reneguem a si mesmos, vivam para Cristo. Não se apeguem a homens, irmãos, que são falhos, como nós somos. Então, se 2 falhos ficam grudados no outro, irmãos, nós temos que se apoiar em Cristo. Porque, irmãos, este evangelho é adulterado e profano. Amém, meus irmãos? Então, isso é para despertar a igreja contra esses falsos líderes. E aqui tem um monte, irmão. Tem um monte de arapuca com o nome de igreja, irmão. Se afasta disso, corre disso. Busca uma igreja perto da Bíblia, não é perto da sua casa, não. Busca uma igreja próxima do livro sagrado, que ensina essa doutrina, que ensina o novo nascimento. Amém, meus irmãos? É aí, é lá, é dentro da Bíblia, dentro da palavra que você e eu achamos Deus e achamos Jesus Cristo e os seus mandamentos. Amém, meus irmãos? Para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. Ande em santidade com o Pai. Renegue-se a si mesmo. 1 Pedro diz, sede santo. Deus diz, sede santo, porque eu sou santo. Ele manda a gente ser santo, meus irmãos. Amém? Em nome de Jesus Cristo, irmãos. Só fujam disso. Tem um monte de arapuca, um monte desses caras briga na igreja e abre uma igreja. Deus dá 2 sonhos para 2 pessoas para abrir igreja com o nome de ministério. Dá nome de igreja que já tem, basicamente.
Entendeu, meus irmãos? Então fuja, isso são arapucas, enganação de Satanás para te tirar da presença do Senhor. Amém, meus irmãos? E o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, na sua vida. Mas nós temos que vir para Jesus, abandonar isso e vir para Cristo. Esses homens não, eles querem esmiuçar a lã, a gordura, a carne e destroçar os ossos das ovelhas. Eles não querem, eles não estão preocupados com que os irmãos estão em santidade, está tendo uma vida com Deus. Eles nem amam, irmão. Eles pregam o amor, mas não amam. Porque o amor deles é fingido. Eles vestem uma carapuça. Entendeu? A maioria deles, irmãos, é uma carapuça, um terno, uma gravata, ou um vestido longo. É uma carapuça, irmãos. E por trás daquilo, irmãos, se vocês lerem Ezequiel 8, vocês vão ver o que estão por trás disso. Vocês vão ver. Leia Ezequiel 8 todo. E Deus vai revelar para vocês o que tem por detrás disso tudo. Não sou eu que estou falando. É a palavra, tem tudo. Tudo que está procedendo está escrito na palavra. Nós temos que ler, buscar e não acreditar em tudo que esses caras falam. Nós temos o direito, irmão, quando é uma coisa pregada errada, quando é uma mensagem distorcida, nós temos o direito de falar, você está errado, isso não está escrito na palavra, o Senhor não ensinou desse jeito, o Senhor manda a gente ser santo, porque Ele é santo. Nós temos que nascer de novo para ir ao reino dos céus. É isso que Deus manda. Deus não manda eu ficar dançando, Deus não manda eu ficar pulando, Deus manda eu ser um adorador de verdade e não seguir você, porque você é falho como eu. Pare de querer ser maior do que Cristo, pare de querer ser adorado, porque esses homens são homens de carne e osso. Nós temos que adorar a Cristo, viver para Cristo, para ter uma vida de santidade. Amém, meus irmãos? Esses homens, líderes, têm que ser colocados, enquadrados na Escritura. Tem homens que não sabem nem manejar bem a espada do Senhor. São repreensíveis, são vergonhosos, tendo que ser repreendido sim, e não maneja bem a espada do Senhor, está em cima de um púlpito porque conhece alguém ou é amigo de alguém. Amém, meus irmãos? Ou porque falta alguém sem preparo. E a palavra do Senhor manda em 2 Timóteo 2,15 diz que temos que ser irrepreensíveis, preparados, que manejamos bem a espada do Senhor. Não é de qualquer forma, irmãos. E esses homens são colocados lá de qualquer forma. É pastor porque pulou ali, caiu aqui, levantou ali. Amém, meus irmãos? Se nós seguirmos eles da forma que eles andam, a não ser que estejam enquadrados nas escrituras sagradas, enquadradíssimos, aí sim, dá para andar do lado, não se apoiar, andar do lado. Porque pode andar dois juntos, mas tem que estar enquadrado nas escrituras. Amém, meus irmãos? Esse é um método, irmãos, que eu achei para trazer a mensagem do Senhor para vocês. Porque eu estou dizendo isso para vocês porque eu sofri muito com isso. Eu passei por maus bocados. Eu sabia que estava errado, mas não sabia onde achar. E um dia me levaram na fonte. Eu agradeço a esse irmão até hoje, irmãos. Que dali em diante, graças a Deus, eu estou caminhando. Amém, meus irmãos? E essa mensagem foi concluída aqui, irmãos. Busquem mais. Tem mais, se vocês for lá buscar em 2 Pedro também diz muito sobre os falsos profetas, né, deste século. Aqui nós vamos ver aqui que tem bastante, entendeu, meus irmãos? Em 2 Pedro ele vai dizer aqui para nós, 2 Pedro, capítulo 2, versículo do 1 ao 4, está escrito também sobre os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, que esses caras são, eles são avarentos, irmãos. Eles são muito avarentos, por isso que eles distorcem muito a palavra do Senhor. Farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Irmãos, se Deus dispensou os anjos do céu
porque pecou contra ele, porque queria ser mais, ele expulsou do céu. Você imagina se nós seguimos essa mesma doutrina. Amém, meus irmãos? E últimos, irmãos, e por últimos, como diz em Jesus, Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas, se afasta dos falsos profetas, corram deles. Não precisa brigar nem nada, irmãos, só corram. Se entrar em debate bíblico, nós temos toda a permissão para entrar em debate bíblico, porque se eu não estiver enganado em Gálatas 2,14, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro entraram num debate bíblico, né, pelos maus caminhos. Então vocês podem também entrar, mas temos que estar inteirado dentro da palavra, para não sermos envergonhados. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a noite de vocês. Amém? E é isso, irmãos. Acautelai-vos dos falsos profetas. Deus abençoe a vocês em nome de Jesus. Amém?